Muito obrigada. Gostaria de dar um bom dia a todos os benfiquistas pela noite de glória. Mas também muita resignação para os portistas e sportinguistas também presentes. Bem, meus amigos, eu queria aproveitar a oportunidade, antes de iniciar a nossa palestra, de agradecer a todo o carinho com o qual nós temos sido recebidos esses 2 dias, a todo o trabalho de back-office e daqueles que estão nos bastidores a trabalhar sem serem vistos, muitas vezes se privando das conferências que também gostariam de assistir, para que tudo corra com tanta harmonia e com tanta beleza como estamos a desfrutar. E também gostaria de agradecer a todos vocês, porque todos nós podemos sentir profundamente, com muita comoção, a atmosfera espiritual que se faz presente nesse ambiente. Então, vamos continuar neste clima de paz e de muito amor entre nós. Como vos disse ontem, eu vou abordar hoje não somente a gestão a medicina de estilos de vida e higiene do sono, mas também vou falar da gestão do estresse, que não falei ontem, para poder conceptualizar um pouco mais aquilo que é a medicina dos estilos de vida, que, tal como nós falamos ontem também, não é um paradigma novo, mas é um conceito que, pelo menos entre nós, e felizmente tem sido mais falado, porque é uma medicina mais que foca na promoção da saúde e na prevenção das doenças. Por isso, é da nossa responsabilidade e está nas nossas mãos colocá-la em prática. Como vos disse ontem também, eu escolhi para vos falar esses 2 tópicos, que é a gestão do estresse e a qualidade e higiene do sono, porque de fato está na minha área médica da psiquiatria. Então, ainda bem que hoje em dia falamos muito, mesmo dentro dos nossos locais de trabalho, entre os executivos, estamos cada vez mais sensíveis para fazermos essas pausas durante o dia, para pensarmos o que é que realmente influencia, o que é que nos causa o estresse, porque sabemos que o estresse é extremamente deletério, as perturbações de ansiedade, o estresse e o burnout têm aqui uma importância muito grande, inclusivamente na nossa saúde mental. Nós sabemos que as pessoas com estresse crônico não têm nem boa memória, nem boa atenção, nem boa concentração. Isso é explicado fisiologicamente, porque há uma região do nosso cérebro, que é o hipocampo, que está relacionado com essas 3 condições. Então, muitas vezes as pessoas estão naquele conflito, com excesso de trabalho, cheia de estresse, portanto, aquilo está a perturbar o nosso equilíbrio, eu não consigo me lembrar de nada, portanto, isso muitas vezes é o prato do nosso dia a dia, quando nós estamos face a conflitos laborais, conflitos familiares, conflitos sociais, e muitas vezes não paramos um pouco para pensar e perceber o que é que nós temos que mudar para ter mais equilíbrio e menos estresse. Então, o que é que caracteriza o estresse? Caracteriza-se em nós por esse input, esse estímulo, que para nós é agressor, quebrando aquela nossa capacidade de resiliência emocional. Isso, como disse a Neurociências no ano 2000, tem um correlato bioquímico, tem um correlato orgânico, estimula as nossas suprarrenais, que emitem os nossos hormônios do estresse, que é o cortisol, e muitas vezes nós estamos naquele estado de hiperexcitabilidade, que não conseguimos parar, não conseguimos comer, não conseguimos dormir adequadamente, e todo o nosso organismo começa a funcionar de uma forma mal. Então, muitas vezes esse estresse é causador e é causado por medos, por fobias, por situações limite, por exemplo, situações em que eu tenho que entregar um trabalho em um determinado prazo, em situação que eu estou ali no limite de terminar uma relação familiar, um divórcio, portanto, situações de fadiga, excesso de trabalho, portanto, excesso de responsabilidades, quando a gente tem que parar em casa e dizer assim, meus amigos, vamos dividir aqui tarefas, portanto, para não cair somente nas mãos de uma pessoa. Então, são coisas simples do nosso dia a dia, as quais nós estamos aqui a falar, mas que contribuem para a nossa instabilidade emocional.
Adriano Vaz Serra, que é um catedrático da Universidade de Coimbra, em 2000, escreveu um livro só sobre ansiedade. Ele diz que o estresse vem romper o equilíbrio entre o estar saudável ou doente. Portanto, então, por isso mesmo, toda a nossa atenção acerca deste tema, que é relevante para a nossa saúde física, mas também é relevante para a nossa saúde emocional. Quando falamos em estresse, falamos aqui em fatores multifatoriais, porque é um fenômeno multicausal. Muitas vezes pode existir um fator único desencadeante de uma situação estressante, mas muitas vezes nós temos a nossa capacidade de resiliência nos faz aguentar aquele fator estressante. Mas quando existem muitos fatores em voga e em jogo, então nós realmente nos fragmentamos e rompemos com a nossa capacidade. Vem uma crise de pânico, por exemplo, como aqui foi ontem falado, aquela sensação de angústia, de opressão, de incapacidade e até mesmo de morte iminente. Quem já passou por uma situação de pânico sabe muito bem o que sentiu e como é desesperante, né? Muitas vezes a pessoa tem mesmo que procurar ajuda médica, e às vezes num serviço de urgência, para a tratar. Portanto, e essas situações de estresse muitas vezes são desencadeadas por um estado de ameaça que é real, portanto, é mesmo real, ou então, às vezes, pela percepção do indivíduo acerca dessa ameaça. A ameaça não existe, não está lá fisicamente, mas está emocionalmente. Então, dividimos aqui em dois principais fatores, que seriam os fatores ambientais e os fatores individuais. E quando falamos dos fatores ambientais, estamos a falar aqui em conflitos que são originários na nossa família, na sociedade, no nosso ambiente laboral, profissional. Quando falamos dos nossos conflitos familiares, vamos lembrar o que os espíritos nos dizem, que é no palco da nossa família onde estão os nossos maiores desafios. Muitas vezes todos nós sabemos que nos reencontramos no seio familiar com aqueles espíritos do passado com os quais nós temos mais débitos, temos mais resgates a fazer. Então, por isso mesmo, aquelas dificuldades, muitas vezes, no entendimento com um filho, com o marido ou com outro familiar, que nos são próximos, nos são queridos, mas com os quais nós temos que ultrapassar essas barreiras para evoluir e crescermos juntos. No ambiente social, por exemplo, força do estigma, que aqui falamos ontem, as relações conflituosas da xenofobia, as homofobias, as perseguições a minorias, que aqui todas são chamadas para poder nos causar estresse no nosso dia a dia, e muitas vezes também as questões laborais ou profissionais. Se pensarmos bem, 1/3 das nossas vidas nós passamos a dormir, outro terço passamos a trabalhar. Portanto, e o que é que nós fazemos com o outro terço? E essa é uma questão para nós pensarmos, levarmos para casa, para pensarmos como podemos melhorar a nossa sensação de alegria, de felicidade. Nós não estamos aqui nesta vida para sofrer, nós estamos para aprendermos a ser felizes. E, portanto, essa noção de que temos que trazer a felicidade, que não é algo completo, não é uma meta, mas sim o caminho, é aquilo que todos nós podemos fazer todos os dias para nos sentirmos um bocadinho melhores. Portanto, quando falamos em sobrecarga laboral, falamos em aquele emprego pouco estimulante que a pessoa aceita porque não tem outra maneira de poder lidar face às crises financeiras de hoje em dia, a falta de oportunidade para mostrar suas competências e a sua capacidade. A tensão é regida muitas vezes entre colegas, entre pares, entre superiores e entre pessoas que estão abaixo da nossa hierarquia. O fenômeno de mobbing. O mobbing, para quem não sabe, é o bullying do trabalho. Portanto, pode ser horizontal, entre colegas, pode ser entre superiores, portanto, do superior para o empregado e do empregado para outras pessoas que lhe são também subalternas. Portanto, então existe esse fenômeno também de perseguição que nós sabemos que é uma realidade no nosso dia a dia, está muito próximo de nós e muitas vezes nos leva a essas situações de estresse, tanto quanto, por exemplo, despedimentos precoces, e a própria reforma ou aposentadoria pode ser um fator de estresse quando a pessoa se depara, então, com aquele vazio do seu tempo e como ocupá-lo de uma forma conveniente. Quando falamos, então, em fatores individuais, falamos muitas vezes em coisas também, em aspectos da nossa personalidade, que muitas vezes nos fazem sofrer. Por exemplo, sabemos que as pessoas que são muito rígidas mentalmente,
e que a rigidez é a oposição da saúde mental, precisam se flexibilizar, precisam ter atitudes mais flexíveis. A flexibilidade é sinônimo de saúde mental. Então, se eu não entendo a outra pessoa, eu não vou me opor, eu vou tentar compreender. Vou tentar sair da minha postura de rigidez e ocupar uma posição de flexibilidade para melhor me adaptar, porque a adaptação é sinônimo de saúde mental. Portanto, quando falamos de personalidades mais rígidas, estamos a falar naquele perfil de personalidade da pessoa com objetivos muito rígidos, excessivamente alerta em relação às coisas, com muita dificuldade de aceitar a realidade do outro, com muita dificuldade em se pôr no lugar do outro. Portanto, e essa rigidez que existe mais ou menos em todos nós é uma coisa que também nós podemos combater. A regulação emocional deficitária, já falei aqui ontem sobre a regulação emocional, e pronto, isso é uma coisa que todos nós temos que treinar, face, por exemplo, a situações que nos transcendem, que nos impelem a um sofrimento maior, conseguirmos parar, pensar antes de agir, ou seja, de reagir, para podermos agir com mais consciência, em vez de fazermos atitudes mais precipitadas e menos pensadas. Então, o que é que são sintomas físicos do estresse? Nós colocamos aqui alguns deles, porque são muitos, e poderíamos até falar pontualmente de cada um deles. Mas uma pessoa que está sob estresse crônico ou estresse agudo, muitas vezes tem dores físicas como dores no corpo. O estresse cansa muito, não é? As cefaleias tensionais, dores localizadas nos seus órgãos de maior vulnerabilidade, ou aquela tensão, aquele capacete que se põe aqui na cabeça, que a pessoa teve um dia horrível, portanto, taquicardia, que é aquela sensação de palpitação, de coração acelerado, alergias e problemas da pele. Vocês veem uma coisa, o estresse, ele diminui a imunidade. E, portanto, havendo diminuição da imunidade, há maior propensão para as alergias, aos problemas da pele. A pele é o nosso maior órgão do nosso corpo físico. É aquilo que nos separa do nosso exterior. Então, muitas pessoas que têm problemas de pele são muito sensíveis à situação de estresse. Basta encontrar uma situação de maior conflito, uma psoríase, outras doenças, urticária, vai logo apresentar ali aqueles pontinhos, que é o corpo, a mente, a influenciar o nosso corpo, não é? Manifestando aquele desequilíbrio. E a insônia, que não vamos falar agora, vamos falar daqui a pouco, porque efetivamente vamos ter esse capítulo. Alterações de apetite, por exemplo, as pessoas que com estresse comem exageradamente, e tem a sua razão, porque quando nós comemos, nós estimulamos especialmente chocolate, não é? Pronto, então estimula a dopamina e nos dá uma sensação de prazer, e muitas vezes outras pessoas em estresse não comem, então isso depende de uma variabilidade individual de cada um de nós. Alguns reagimos por excesso, outros por falta, então tem pessoas que travam, não conseguem comer quando estão sob estresse, por exemplo, ou então grande desgosto, ou então perdas afetivas assim, que são significativas, a fadiga, a tensão muscular, queda de cabelo. Portanto, isso é muito popular entre as mulheres, né, que sentem mais esta perda. Alterações da libido, como aqui já foi dito hoje também, portanto, a pessoa perde a vontade de ter relações com o outro, e efetivamente, parceiro sexual, e efetivamente são todos esses e muito mais, como eu falei aqui, alterações da memória, da cognição, portanto, da concentração. A pessoa lê um livro, também existem esses mesmos sintomas, por exemplo, nas questões de ordem depressivas. Portanto, se a pessoa lê um livro, lê uma página e diz, mas o que é que eu li? Tem que voltar atrás porque não conseguiu reter qualquer informação. Então, de uma forma geral, eu trouxe aqui esse quadro mostrando os sintomas no corpo, que são aqueles que nós já falamos, portanto, falta de ar, por exemplo, que eu não falei, os sintomas mais subjetivos, que seriam aqueles que estão relacionados à nossa mente e às nossas emoções, e os sintomas mais comportamentais. E nesses sintomas comportamentais, eu chamaria aqui atenção, por exemplo,
algumas questões aditivas das perturbações de comportamentos aditivos, porque não é nada pouco frequente que as pessoas em estresse bebam mais álcool ou procurem substâncias psicoativas para relaxar, como, por exemplo, o haxixe, não é? Ou então, de fato, sintam a necessidade de recorrer a outro tipo de substância menos lícita para controlar esse estado interior de agitação. Sabemos que esses sintomas físicos estão associados ao nosso sistema nervoso simpático, né, que fica superativado e aumenta a nossa frequência cardíaca, aumenta a nossa tensão arterial, aumenta o nível de glicose. Então, por exemplo, quando os diabéticos estão estressados, estão em conflito, estão muito ansiosos, estão deprimidos, a diabetes está descontrolada. Portanto, então, aqui aumenta a ação das nossas glândulas sudoríparas, aumenta a função do nosso aparelho digestivo. Então, a pessoa está em estresse, está em conflito, dá aquela dor de barriga, não consegue sair de casa porque tem dor de barriga frequente, diarreias com muita frequência. Outros sintomas intestinais que são muito frequentes são as colites, então, todos os problemas do aparelho digestivo. Então, para nós vermos que o estresse toma uma dimensão multicausal, mas também sintomas que se traduzem em várias partes, como o corpo, mente e até o nosso comportamento. Eu trouxe esse quadro aqui que achei interessante para vos mostrar que todos nós temos um sistema de alarme e, se estivermos em uma situação de estresse, o nosso corpo vai responder a essa situação de alarme. Portanto, mas inicialmente há uma quebra. Portanto, quando temos uma notícia triste, ficamos assim estressados, por exemplo, na pandemia, por exemplo, aquelas informações todas que tínhamos diariamente na televisão, muitas pessoas entravam em estresse, começavam a deprimir, já nem queriam ver as notícias. A guerra da Ucrânia, por exemplo, que tem hoje em dia um forte impacto, inicialmente teve há um ano atrás um forte impacto entre nós assistimos à televisão e dizia, pronto, é a Terceira Guerra Mundial. E quantos de nós entramos em estresse? No Brasil esse impacto foi diferente, mas aqui em Portugal houve um grande impacto, porque está aqui muito próximo a nós, não é? Então as pessoas entraram em estresse e a primeira reação do corpo é aquela reação mais de enfrentamento, no qual a pessoa se constringe. Mas depois o nosso próprio corpo entra numa fase que nós chamamos de resistência. Hoje em dia a gente já ouve as notícias da guerra da Ucrânia, sentimos aquele desconforto, mas não tem aquele impacto de alerta como tínhamos inicialmente, tal como foi na altura do Covid. Mas depois dessa fase de resistência, entramos numa fase também de exaustão. Se estivermos constantemente em situação de estresse, constantemente em situação de conflito, o nosso corpo começa a quebrar. E quebra como? Através desses sintomas que eu aqui referi anteriormente, com alterações do sono, e digo aqui o sono, que é muito importante, vamos falar daqui a pouco, muitas vezes é dos primeiros sintomas e daqueles que nós mais estamos atentos em psiquiatria, tal como se fosse um relógio da nossa saúde mental. Então, a OMS, em 2019, declarou o estresse como epidemia do século XXI. E tem a sua razão, porque, de fato, é um fenômeno prevalente as perturbações de ansiedade em todo o mundo e cada vez mais. Por exemplo, quando falamos de ansiedade, falamos também de outros sintomas como ataques de pânico, portanto, a perturbação do pânico, como as doenças psicossomáticas. E apesar, vou fazer aqui um parêntese, apesar de nós não utilizarmos hoje o termo de doenças psicossomáticas, porque com o advento, até elas não existem mais no DSM-5, nem no ICD-11, mas, efetivamente, por quê? Porque as doenças psicossomáticas são aquelas doenças que referiam-se a questões emocionais que tinham repercussão no corpo físico, não é? Mas hoje em dia entende-se, ainda bem que esse entendimento mudou, que efetivamente todas as doenças partem de uma parte emocional com o advento das neurociências, e todas as nossas emoções repertem-se no corpo físico. Qualquer doença terá, então, o seu componente mental e emocional. E isso foi uma mudança muito importante. Mas colocando aqui para nós entendermos facilmente o que é isso, seriam aquelas situações físicas, por exemplo, que teriam a maior influência do nosso componente emocional. E a síndrome do burnout, portanto, que efetivamente é aquele cansaço ou fadiga ou estresse
quando chega a um ponto de ruptura relacionado ao cansaço físico e emocional relativamente às questões do trabalho. Então, nós falamos aqui ontem sobre os mecanismos de coping, e o coping foi muito aqui falado. Eu gostaria de vos trazer somente aqui algumas outras ideias sobre o coping, e aqui nós temos várias situações nesse quadro que não estão assim muito legíveis, mas eu acho que dá para ver. O coping quer dizer uma forma de lidar, são as estratégias que nós podemos criar, as estratégias que nós podemos ter para lidar melhor, de uma forma mais adequada, com as situações que nos chegam no nosso dia a dia e que nos causam conflito psíquico. Então, muitas vezes esse coping pode estar focado no problema da resolução deste problema, ou seja, se eu tenho um problema que é um problema no trabalho ou com um familiar, então eu vou focar essas estratégias na resolução daquele problema, ou mudar o problema, ou tentar alterar o problema. Pode ser focado na emoção, ou seja, se eu tenho uma hiperemocionalidade, e nós sabemos, por exemplo, que as famílias que vivem com uma hiperemocionalidade, que leva as emoções muito ao extremo, portanto, tem mais predisposição ou vulnerabilidade para perturbações mentais. Portanto, e também nós, se nós temos assim, reagimos excessivamente com determinados problemas, se nós aprendermos a lidar de uma forma mais resiliente, mais resignada, portanto, os resultados também podem ser diferentes. E focados na interação social, muitas vezes, que é na partilha desses problemas, ligando, isso funciona muito bem para os jovens, por exemplo, quando eles então encontram um grupo com o qual se identificam para partilhar os seus problemas, os seus amigos, às vezes os pais não entendem muito bem, que na adolescência os jovens dão mais valor à amizade com seus próprios amigos do que uma partilha dentro de casa. Portanto, então, muitas vezes também é focado nessa própria interação social. E as estratégias de savoring, que é esses nomes em inglês é porque não existem muito bem correlatos em português, mas o savoring é saborear, eu falei aqui ontem sobre isto, que é aprender a tirar prazer das coisas simples, porque a felicidade em nós se constrói através dessa vivência de coisas simples. Por exemplo, apreciar um pôr do sol, apreciar como o dia está bonito, a chuva que é necessária, apreciar a companhia de uma pessoa que nos faz bem, um passeio no final do dia. Portanto, apreciar que todos nós aqui hoje estamos a respirar bem, como nós não damos conta que estamos a respirar, só damos conta quando temos dificuldade por alguma perturbação, que estamos a respirar mal, e isso é muito, muito desagradável, por exemplo, para quem tem uma asma ou para quem está com uma bronquite. Como é bom respirar bem, poder respirar fundo e sentir o ar. Então, é aproveitar realmente aquilo que todos nós temos de bom, e todos temos coisas boas, e identificar essas coisas boas e valorizar. Então, quando estamos a falar aqui em estilos de vida, quando estamos a falar em mecanismos de coping, de savoring, nós estamos a falar de uma coisa muito importante. Em vez de estarmos a pensar na doença, vamos pensar mais na saúde. Em vez de pensar mais nos problemas, vamos pensar mais naquilo que nos faz bem. Porque há um ditado indiano que diz assim, tudo que a gente dá atenção cresce. Então, se a gente dá atenção ao nosso problema, à nossa preocupação, aos pensamentos ruminativos, eles vão crescer em nós. Se nós pensarmos na saúde, na alegria, na felicidade, no que eu tenho de bom, mesmo que seja pouquinho nesse momento, aquilo vai crescer em mim e vai me fazer bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, aqui há técnicas muito simples que eu trazia para vocês, que eu gostaria que vocês levassem para casa esse conceito. Por exemplo, técnicas de relaxamento muscular, por exemplo, às vezes nós não damos conta de que estamos aqui todos tensos, ou que estamos durante o trabalho, ou num transporte público, que os nossos músculos estão contraídos, nós só damos conta quando há a mesma contração aqui, uma ciática apareceu, e a gente percebe bolas, o que é que eu estou aqui a ter, mas a gente não percebeu o caminho que chegou até lá chegar. Então, um bom relaxamento muscular progressivo antes de dormir, ou antes de acordar para o nosso dia de trabalho, ou, por exemplo, nós estamos aqui nesse auditório e podemos fazer um breve relaxamento, percebemos como é que está o nosso corpo, respirarmos fundo, percebemos agora qual é a posição que eu estou, será que eu estou tenso? Vamos relaxar, vamos estar
bem conosco próprios em cada minuto que é precioso para a nossa vida, a respiração, a contemplação, o canto, quem diz o ditado, quem canta seus males espanta, não é? O mantra, as mandalas, que é uma atitude, é a criatividade em prol da nossa saúde mental. Quem não conhece as mandalas, é uma tradição hindu muito antiga, em que há uma construção que pode ser uma construção livre ou intencional de desenhos, e há hoje em dia imensos, em todo lado, livros de mandala para treinar a nossa concentração, treinar a nossa atenção e nos focarmos no momento presente. Portanto, o desenho livre, ou esse nome Mindfulness que eu vou trazer aqui, porque é muito simples também falarmos em Mindfulness quando nós pensamos somente que como disse o Roberto ontem, às vezes as palavras em inglês chamam mais atenção e vendem mais. E, efetivamente, é uma técnica de meditação, onde todos nós treinamos focar a nossa atenção no presente. E qual a importância disso? O ansioso está com o seu pensamento sempre no futuro. Como é que vai correr isto? Como é que vai ser aquilo? Então, está sempre no amanhã e está no futuro. O deprimido está sempre no passado. Está a pensar naquele pensamento ruminativo. Como é que eu vou perdoar? Ou aquela pessoa me fez isso, que raiva. Como é que eu vou me libertar desta pessoa, desta situação? Portanto, e o Mindfulness é uma técnica meditativa que todos nós podemos fazer, que é focar no nosso presente, é viver o nosso dia a dia, é fazer uma meditação e tentar perceber quais são as minhas emoções, quais são os meus pensamentos neste momento, o que é que está ao meu redor, focando somente no presente. É uma orientação prática para colocarmos no nosso dia a dia, isso tem a ver com a nossa inteligência emocional, para podermos estarmos mais focados no aqui e no agora. E muitas vezes isso nos basta. Não vale trazer aqui as coisas do passado, ficar imaginando excessivamente, não é que não tenha que haver aqui alguma programação de futuro, mas muitas vezes nos basta viver o nosso aqui e agora, com tudo aquilo que nós temos de conflitos, tudo aquilo que temos de potencialidades para resolver os nossos problemas no momento presente. É saber estar atento à minha emoção, o que é que eu estou a sentir perante a isto, consciencializar. Então, isso não é nada mais do que um exercício de consciencialização e percepção de si próprio em busca da nossa reforma íntima. Então, eu trouxe aqui alguns exercícios para nós fazermos práticos, para isso não ficar assim muito teórico. E o Mindfulness, eles trabalham também com as figuras ambíguas. E quais são os mecanismos que nós utilizamos na percepção dessas figuras ambíguas, não é? Então, existe essa percepção visual, e essa percepção visual está baseada naquilo que nós recebemos de estímulo visual, mas há uma outra parte, que é aquilo que é interpretado, a informação que é interpretado, que faz parte da nossa cognição superior. Então, eu perguntava assim às pessoas, o que é que vem nestes dois, por exemplo, nesta primeira imagem. E esta é uma teoria do fundo e da forma, e se nós colocarmos como mais resiliente as formas dos rostos, portanto, vamos ver rostos. Há pessoas que veem o fundo, que é uma taça. As pessoas que veem primeiro as caras, não é? Nesse outro exemplo, as pessoas que veem uma caveira, há pessoas que veem aqui, portanto, um casal de mão dadas, fazendo aqui um sinal de amor. Portanto, e o que é que isso nos faz pensar? Que interesse é que tem isso para nós, não é? Que toda a nossa realidade, e isso é muito interessante, toda a nossa realidade, que para nós é objetiva, não é? Depende daquilo que nós apreciamos da realidade, percepcionamos da realidade e com a experiência subjetiva que nós temos, fazendo então a nossa interpretação de um fenômeno. Então, muitas vezes no nosso dia a dia nós entramos em estresse, em conflito, por quê? Porque a minha verdade é diferente da outra pessoa, porque ele não vê aquilo que eu vejo, ele não sente aquilo que eu sinto. Então, eu entro em conflito desnecessariamente. Eu pergunto, quem é que tem a verdade? Quem vê a cara ou quem vê o fundo? Quem vê a taça ou quem vê o rosto? Né? Então, ambos têm a sua verdade. O Mindfulness também trabalha com Gestalt. A Gestalt é proveniente do alemão e foi conhecido como a teoria do fundo e da forma, cujo princípio tem que, para conhecermos
o todo, temos que conhecer as partes. Portanto, então, se eu vos perguntasse naquela figura, o que é que vocês veem? Portanto, poderiam dizer assim, querem alguém dizer o que é que vê? Uma velha? Há pessoas, com certeza, que não conseguem ver uma das figuras. Então, se eu disser, isso aqui é uma velha, não é? A boquinha está aqui, o nariz, aquela penca de nariz, não é? Portanto, um capucho, então teríamos realmente uma velha. Mas há pessoas que não conseguem ver outra coisa, e veem o quê? Uma jovem. E a jovem tem aqui o seu perfil, o seu queixo afilado, não é? Então, o que é que a Gestalt nos diz? Não é? A Gestalt nos diz que há várias formas de ver a mesma realidade. E então entra aqui uma questão que foi colocada ontem do respeito. E muitas vezes o respeito pela opinião do outro, o respeito pela forma de vivenciar as coisas e a forma de ver a realidade, começando dentro da nossa família, é muito importante, passando para a nossa sociedade e passando para o nosso ambiente de trabalho. Vamos fazer outro exercício. Alguém quer me dizer quantas caras vem nesse exemplo? Quantas? Mais alto. Bem, então vamos a isso. Vamos ver. Alguém disse 5. Vamos fazer assim. Quem vê 5? Levanta a mão. 5. Ok. 7. Quem vê 10? E quem vê 11? Muito bem. Quem vê 11 já fez esse exercício. Então vamos lá contar comigo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 figuras. Não é? Então, muitas vezes entramos em conflito com as pessoas. Por quê? Se eu sou capaz de enxergar 2 faces, eu sou capaz, é aquilo que eu consigo. Se eu sou capaz de enxergar 7 faces, é também a realidade. Mas para vermos o todo, temos que ver as partes, e isso é uma realidade nossa. Portanto, e muitas vezes entramos em estresse no trabalho, porque o meu colega de trabalho não consegue ver as 11 caras. E tem 11 caras ali. Metaforicamente, nós estamos aqui a falar. Temos esse último exemplo, que também é muito interessante. E aqui é também mais uma imagem que nos diz que nós gostamos de perceber o mundo ao nosso redor, queremos entender que ele é estável, que ele é único, que ele só tem essa representação, e que o que vemos é exatamente aquilo que é. Não é verdade? Gostamos de saber que aquilo que nós sentimos é realmente aquilo que é a verdade. E ontem falávamos a questão das famílias, quando o marido diz uma coisa, a mulher diz outra, né? O Décio dizia ali, não é a minha verdade, a verdade é que é esta. E muitas vezes nós estamos numa postura de arrogância, sem perceber humildemente que o outro também tem a sua razão, não é? Então, isso é a atitude de nos colocar no lugar do outro, que muitas vezes é aquilo que mais nos promove a nossa melhor gestão dos conflitos e, assim, evitando o estresse. Então, se eu perguntasse a vocês o que é que vem ali, o que é que vocês me diriam? Uma porta? Uma porta alentejana, ou então uma porta açoriana, não é? Aqui, uma porta açoriana, ali da Ilha Terceira. Pronto. E quem vê isso aqui? Quem é que gostaria de dizer? O mar, o marinho. Mas eu vos pergunto, será que uma pessoa que nunca viu o mar conseguiria ver isto? Não. Imagina que uma pessoa que nunca teve essa experiência não conseguiria ver o mar. Portanto, então, temos que perceber essas diferenças e percebermos que o produto da nossa experiência, daquilo que nós sentimos e vermos, é o produto da interação da nossa experiência e informação recebida. Em psicologia, nós temos um professor que é muito conhecido em Coimbra também, né? E esse professor diz o seguinte, que existe um fenômeno de intencionalidade e a nossa mente vai
as coisas que nos chamam a atenção, se eu chegar nesse auditório e disser assim, bem, como é linda aquelas flores, isso é a minha intencionalidade, é aquilo que eu valorizo, que eu dou a maior atenção. Então, pode ser que alguém nesse auditório tenha entrado desde ontem e não tivesse observado que estava ali um arranjo tão lindo. E outra pessoa que gosta muito de flores já tenha percebido que ali há orquídeas, que há crisântemos, né? Então, o fenômeno da intencionalidade faz com que nós voltemos a nossa atenção para aquilo que nos interessa. Portanto, então é muito interessante nós percebermos que a nossa variação da percepção tem a ver com a nossa experiência subjetiva. Então, para nós criarmos uma psicosfera positiva, já foi falado aqui o que é a psicosfera. É esse ambiente, é aquilo que está na nossa volta. Os nossos pensamentos e as nossas emoções criam a nossa psicosfera, influenciam na psicosfera do meu trabalho, influenciam na psicosfera do ambiente que eu crio no meu ambiente de trabalho, com o meu paciente, com o local onde eu trabalho, onde eu vivo. E essa psicosfera, os espíritos nos ensinam que é um trabalho que nós temos que fazer para estarmos em comunhão, porque nós vamos influenciar a psicosfera social, a psicosfera do nosso planeta, enfim, e tudo isso vai nos ajudar a viver melhor. Então, é identificar pensamentos ruminativos e negativos. Vocês já pensaram que muitas vezes quando nós temos um pensamento negativo, a gente fica ali a pensar, gente, é difícil desligar daquele pensamento? Que dificuldade nós temos para nos desligar daquilo que nos faz mal, não é? Mas, claro, por que a gente não faz igualmente com o oposto? Pensar naquilo que nos fez bem, num carinho, num abraço apertado, numa atenção que alguém me deu. Portanto, tudo aquilo que nos faz bem, vamos ter mais atenção para criar uma psicosfera melhor e mais positiva. Não dramatizar as situações, não culpar-se, como foi falado aqui ontem, ou sofrer antecipadamente, construir relações saudáveis, avaliar racionalmente os pensamentos negativos e intrusivos, evitar comentários ou atitudes desagradáveis. A gente gosta de cortar na casaca, mas que a gente tem que evitar essa atitude porque gera a psicosfera negativa, agradecer as coisas boas que acontecem e focar-se principalmente nos aspectos positivos do nosso dia a dia. Então, na gestão de estresse, e passando já a seguinte para a questão da higiene do sono, nós tínhamos que, nessa gestão de estresse, o que é aqui fundamental e o nosso apelo aqui é realmente a fim de nós realizarmos a nossa reforma íntima e assim possamos contribuir melhor para a gestão emocional dos nossos conflitos internos. Portanto, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, nos diz: a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Guardemos-nos assim contra a perturbação, procurando equilíbrio, compreendendo o bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução dos nossos problemas. E não tenham dúvida que quando nós fizermos isso em nós próprios, nós seremos exemplo para o exterior e estaremos contribuindo para melhorar, para crescermos, não somente nós, mas a nossa família, as pessoas com quem nós estamos, o nosso ambiente, mudando também a psicosfera do nosso planeta. Passando então para a medicina dos estilos do sono. Então, quanto de nós já não passou por essa situação de estar ali a contar carneirinhos, não é? E esse próprio desgraçado já vai no 101. Portanto, a contar carneiros sem conseguir conciliar o sono. Portanto, eu trouxe essa imagem porque muitas vezes nós sabemos que o sono é das principais condições que são alteradas quando nós estamos em situações de estresse, quando nós temos alguma situação de depressão. Portanto, o sono é logo uma perturbação que pode existir. É um estado fisiológico, como todos nós sabemos, e muitas vezes eu já ouvi dizer assim: mas por que a gente dorme? É um desperdício de tempo. Gente, sono é fisiológico, tal como beber, tal como comer. Portanto, o descansar é uma necessidade no nosso mundo físico. E também deve ser no mundo espiritual, às vezes em determinadas circunstâncias, porque a gente está farto de ler nos livros espíritas, que os espíritos muitas vezes ficam dormindo no mundo espiritual para se restabelecer, não é verdade? Então, o sono tem essa função reparadora.
O nosso sistema nervoso central é como se fosse um computador que fica sempre a trabalhar e ele precisa fazer esse delete das coisas que nós não precisamos para focar-se nas coisas que são interessantes para nós, que são mais importantes para nós. Então, o sono é esse estado fisiológico necessário para nós nos restabelecermos e está muito relacionado com duas coisas muito importantes: a nossa regulação emocional. Quem nunca ouviu aqui dizer, por exemplo, que eu preciso dormir sobre este problema, não é? E descansar e pensar sobre este problema. A gente vai dormir, mas uma coisa que tem uma emoção muito forte em nós, no outro dia a gente acorda e já pensa diferente. Aquilo já não tem o impacto que tinha no dia anterior. Então, porque o sono faz esse papel de regular as nossas emoções. Aquela coisa que me tocou, que eu fiquei enervada, puxa, porque aquela pessoa me fez isso. Eu sou tão boazinha, por que me fizeram aquilo? Não é? No outro dia, aquilo já não tem esse impacto. Então, vamos dormir. Vamos dormir sobre um assunto e muitas vezes, alguns de nós já tivemos essa experiência, nós não temos a solução para um problema, mas de manhã já acordamos com outra realidade, já acordamos com alguma ideia nova que nós temos, não é? Portanto, então, essa insônia que tem vários padrões, a insônia não só não conseguir dormir, não é só a insônia total, mas é aquela dificuldade para adormecer, a insônia de conciliação, que nós chamamos de insônia de conciliação, que muitas vezes é aquela dificuldade inicial, porque a pessoa fica ali ruminando nos pensamentos negativos, não consegue desligar-se dos problemas, ou então nas situações mais graves, como na perturbação afetiva bipolar, a mente não consegue parar. Portanto, as crianças também e os adultos com PHDA, o TDAH, o HDH, como nos Estados Unidos ou no Brasil, também têm muita dificuldade em conciliar o sono, porque é uma mente que não para. Portanto, e muitas vezes tem realmente que recorrer a técnicas de relaxamento ou a melatonina para poder trazer o sono para frente. A melatonina, gente, é produzida pela epífise e é uma hormona que a gente sabe que está relacionada com o equilíbrio das nossas vidas neurovegetativa, com o equilíbrio do sono, que ela é realmente produzida quando existe a escuridão. Por isso que o dormir de dia não é igual a dormir de noite, não é? Porque efetivamente é aí que a melatonina é produzida para melhorar e regular o nosso sono. Então, uma higiene do sono eficaz para nós acordarmos assim, felizes e contentes. Há pessoas que de fato não conseguem acordar com esse sorriso nos lábios e por déficit de quê? Déficit de serotonina. E por que serotonina? Porque a serotonina ela é modulada por quem? Pela melatonina. Então, muitas vezes há esse déficit, nós temos que regular o nosso sono, ter horas certas para dormir. Portanto, e é muito importante ter uma hora X de sono que seja para nós eficaz. Então, quando eu falo aqui em sono eficaz, eu não estou falando em 6 horas, 8 horas ou 10 horas, porque isso é um aspecto que é individual. Há pessoas que dormem 6 horas e é o suficiente e acordam bem, mas é necessário acordarem bem. Portanto, e esse sono eficaz é importante na recuperação física e mental, na redução do cansaço, no funcionamento diurno adequado, no aumento da nossa qualidade de vida e, como eu já falei aqui, na regulação da nossa memória também. É a regulação emocional e a regulação da nossa memória. Ao contrário, nós temos aqui esse jovem que acorda aqui enfadado, que tem imensa dificuldade para dormir, para acordar. Temos aquelas pessoas que têm imensa... O despertador toca, não é? E efetivamente toca uma vez, toca 2 vezes, mas a pessoa ainda acorda com mau humor e só vai ficar lá com bom humor lá para as 10 da manhã ou 11 da manhã, né? Quando a serotonina aumenta. Portanto, e o dormir mal pode influenciar no envelhecimento da pele, na hipertensão, nas doenças cardiovasculares. A maior parte dos acidentes vasculares isquêmicos acontecem durante a noite. Portanto, por quê? Porque a pessoa não consegue fazer esse processo fisiológico de relaxamento e de regulação também das funções orgânicas, não é? Aquela também pode levar a perda de apetite, aumento de peso. Portanto, quem quer emagrecer, durma bem. Já viu que solução espetacular? Portanto, e vamos então falar desse caso rapidamente, que eu achei interessante, porque muitas vezes também o sono é nossa oportunidade de desprendimento espiritual. Mas muitas vezes, porque nós estamos tão presos aos nossos problemas, nós não conseguimos descansar nada. E estamos ali coladinhos ao nosso corpo, né? Então, essa é uma mulher de 55 anos, casada, auxiliar de ação médica, e a queixa dela era pânico em adormecer, insônia, ansiedade,
sensações de pânico ao acordar, e ela tinha, na terapia, na psiquiatria convencional, uma perturbação do sono, com pesadelos, com alucinações hipnagógicas, não é? E tinha aquilo que nós chamamos de parassônia ou paralisia do sono. Então ela dizia: eu estava acordada, tinha os meus olhos abertos, chamava o meu marido e ele não me socorria. Estava a entrar em pânico. Vi uma mulher vestida de preto ao meu lado. Não lhe vi a cara. Tive uma sensação de falta de ar e peso no peito, mas ela estava ali ao meu lado. Perguntei: Adelina, é você? Ela dizia para mim: foi a primeira coisa que eu pensei. Dei pontapés em meu marido, tentei acender a luz do candeeiro, mas a luz estava fundida. Até que, já em desespero, a ponto de ter um ataque cardíaco, meu marido acordou-me. Tu estavas a sonhar, Clara, disse o marido. Por que tu não me socorriste? Estava farta de te gritar. Era tua mãe que estava aqui? Pronto. Ela via, não é? Pensou que seria a sogra Adelina, que falecera há 7 anos, por isso o pânico dela, que seria a sogra. O marido acendeu a luz do candeeiro. Afinal, a luz não estava fundida. Portanto, então, muitas vezes, nós temos essas experiências que são experiências espirituais. E, de fato, durante o nosso desprendimento, ela queria acordar e não conseguia. Então, a nível espiritual, ela ia lá e tentava acender a luzinha da cabeceira da cama, não é? O candeeiro, mas não conseguia. E o marido, quando clicou e acendeu o candeeiro, afinal, a luz do candeeiro não estava fundida. Então, ela percebeu, levou isso como uma coisa muito estranha. Para a psiquiatria convencional, ela teria um diagnóstico de paralisia do sono, que é aquela sensação que nós estamos ali quase acordados, mas não conseguimos nos mover, não é? Tinha alucinações hipnagógicas, que seriam aquelas ao acordar, e também pesadelos. Mas nós podemos compreender isto quando incluímos, então, aquela noção de espiritualidade dentro daqueles fatores que eu aqui ontem falei. Vemos também que o sono é extremamente influenciado pela idade. Por exemplo, as crianças têm muita necessidade de dormir, elas estão mais voltadas para o mundo espiritual. As pessoas com mais idade têm um sono mais fragmentado, precisam de menos tempo de sono, e tudo isso é fisiológico. E muitos jovens têm aquilo que nós chamamos de avanço de fase de sono, e muitas vezes isso é ainda potencializado pelas adições de ecrã, não é? Então, são aquelas pessoas que só conseguem, mas não acontecem só com os jovens. Às vezes a pessoa demora, só consegue dormir lá para as 2 ou 3 da manhã, e depois, durante o dia, passa o dia inteiro a dormir até o meio-dia. Portanto, são perturbações de sono, não é? E efetivamente têm que ser vistas para serem reguladas, porque depois também alteram a qualidade do nosso sono e alteram também a nossa saúde. Também, por exemplo, as pessoas que têm a sonolência diurna intensa, com muita necessidade, fazer uma cestinha é ótimo, né, aqui para nós, mas quando essas cestas são muito frequentes, ou é aquela pessoa que encosta em algum lugar e dorme, temos que pensar em algumas patologias do sono, não somente a insônia, mas uma apneia de sono, ou então um sono pouco refazedor, pode ser também por força de uma síndrome de pernas inquietas, que também acontecem com a pessoa a dormir. A pessoa muitas vezes não percebe, mas é incômodo para quem está a dormir ao lado. Ou, por exemplo, uma perturbação do sono REM, que muitas vezes acontece de uma pessoa acordar com rápidos de agressividade e porque está a entrar no sono REM, e etc. Então, também eu queria chamar a atenção que as mulheres, e aí em defesa do feminino, sempre tivemos o nosso sono mais prejudicado do que os homens. Não é? Então, desde o primeiro mês de vida, nós temos uma diferença na qualidade do sono relativamente aos homens. E as mulheres são extremamente influenciadas pelas alterações hormonais. Portanto, nós sabemos que perto dos ciclos menstruais o sono altera, na gravidez o sono fica péssimo, na perimenopausa, então, é um horror, não é? E na menopausa a gente acorda com qualquer coisa e efetivamente as coisas o sono fica muito mais frágil. Portanto, somos muito mais alteradas pelas alterações hormonais do que os homens. Mas a qualidade subjetiva do sono parece piorar, portanto, nas mulheres ao longo da vida. Então, temos que ter mais cuidado com os fatores de proteção do nosso sono. Então, o que é que nós poderíamos dizer da higiene do sono?
ter horários regulares para dormir e acordar. Se tiver dormido pouco na noite anterior, evitar fazer cestas durante o dia. Por exemplo, nas situações de jet lag, muitas vezes não é recomendável que a pessoa durma para fazer a cesta, porque depois é mais difícil regular o sono à noite e acostumar com o jet lag. Não consumir álcool, café, determinados chás que tenham estimulantes, refrigerantes, bebidas energéticas, perto da hora de dormir. Ir para a cama apenas à hora de dormir, e até as pessoas que trabalham mais especificamente só sobre a medicina do sono, a cama só deve ser utilizada para dormir. A gente vai para a cama quando tem sono, mas o que é que nós fazemos hoje em dia? Vamos para a cama e temos que ter aqueles 15 minutos no telemóvel, não é? Ficamos ali a passar as últimas notícias do dia, a gente tem que ver. Portanto, e essas luzes do telemóvel fazem com que nós tenhamos maior dificuldade para adormecer. Portanto, de uma maneira geral, jantar de uma forma moderada, porque também toda a gente sabe, já viu dos nossos avós, que se a gente comer demais tem pesadelos, não é? Então, de fato, dormir num ambiente adequado, limpo, seguro, escuro, com a temperatura e ruídos adequados. Ontem, quem estava ali, os nossos colegas que estavam ali a dormir perto da Avenida da Liberdade estavam a ter grande dificuldade em dormir, né, pelos benfiquistas, pela festa dos benfiquistas. Praticar exercício físico é importante para regular o sono, mas deve ser evitado 3 horas antes de dormir, porque também cria uma grande adrenalina e dificuldade em dormir. Realizar atividades repousantes que nos façam dormir bem. Então, chegando quase ao final, eu diria para vocês aqui, queria que levassem para casa esse exercício que há muitos anos atrás eu comecei a fazer, que é um exercício de preparação para o sono, muito simples, mas que todos nós podemos fazer e depois automatizarmos. E, de fato, às vezes, mesmo não o fazendo, tendo somente a recordação e entrando no estado, numa preparação do sono. Muitas vezes nós estou tão cansado, joga-se assim na cama e pum, já dormiu. Mas, se nós tivermos um pensamento positivo antes de dormir, vamos conectar com essa preparação para o sono. Então, deite-se confortavelmente, feche as janelinhas dos olhos, não é? Como dizia o Roberto, abra os olhinhos, as portas do coração. Respire lento e profundamente, repita esse exercício algumas vezes. Relaxe todas as partes do corpo, focando a atenção progressivamente dos pés à cabeça. Muitas vezes no meio a gente já está a dormir. Mas se a gente conseguir chegar até o final, pense numa frase afirmativa, positiva. Não é eu não vou ter pesadelos, que é uma frase negativa. Eu vou ter uma noite descansada, vou acordar com energia e boa disposição. Podemos, inclusive, colocar a hora que vamos acordar. E vou vos garantir por experiência própria. Muitas vezes, invariavelmente, eu ponho o despertador, mas acordo 1 ou 2 minutos antes do despertador tocar, porque nós nos preparamos mentalmente para isso. Peça apoio aos benfeitores espirituais para zelarem o seu sono, para lhe levarem para lugares agradáveis, onde possam ser úteis e que tenhamos bons sonhos. Então, para finalizar e a título de conclusão, nós diríamos que e fazendo um apanhado do que foi falado aqui ontem, das medicinas de estilos de vida, e por que isso é importante para nós, apesar de ser uma forma de ver, não é? De sentir a saúde e a doença muito antiga, hoje em dia, ainda bem que isso está tendo mais atenção na nossa sociedade. Existe uma Sociedade Portuguesa de Medicina de Estilos de Vida que fez no ano passado o seu primeiro congresso aqui em Lisboa. E é importante porque nos vai ensinar, apesar de eles não colocarem o pilar da espiritualidade, colocamos nós, né? E cuidar do corpo é cuidar da alma. Cuidar da alma é cuidar de nós próprios como algo que nós temos de mais precioso em nossas mãos, que é a nossa própria vida, essa oportunidade existencial que todos nós temos para fazer dela o melhor possível. Então, é perceber que o indivíduo é ativo na construção de um mundo interior mais saudável, mais equilibrado, trazendo para nós essa responsabilidade e deixando de estar na mão de outro, na terceirização dos cuidados, como foi dito aqui ontem pelo Jorge. A promoção de estilos de vida mais saudáveis também está nas nossas mãos. É estarmos mais conscientes do nosso papel individual, social e coletivo. E, sobretudo, responsáveis por uma vida com sentido, voltando ontem à nossa fala com Viktor Frankl.
Mesmo que tenhamos muito sofrimento, e o sofrimento faz parte da vida, faz parte das adversidades que transversais a todos nós. Não há ninguém aqui que não tenha uma razão de sofrimento, porque faz parte do nosso construto, faz parte da nossa evolução. Mas lidar de forma diferente com esse sofrimento é que nos vai fazer melhores. Então, eu vou concluir dizendo a todos vocês que vamos abrir os nossos corações, utilizando a metáfora que aqui o nosso Roberto disse, ao amor, porque essa é a verdadeira ferramenta para a nossa transformação individual. E assim conseguiríamos ser pessoas melhores e assim conseguiríamos juntos evoluirmos mais, cumprindo o nosso papel existencial. Muito obrigado pela vossa atenção e fiquem com Jesus.